Hoje, irmãos, quero falar de 4 assuntos na nossa vida que temos trazido para nós. 4 assuntos. Para depois nós entrarmos na palavra. Irmãos, eu sou um combatente contra estas coisas e vou continuar assim. Vou continuar assim falando a esse respeito. Porque eu vivi muito assim e quero, irmãos, deixar claro as coisas que nos afetam, as coisas do mundo. Nós temos 4 assuntos aqui, irmãos, que serviram para comércio. As pessoas tomaram para comércio. Quer dizer também 5 coisas também. Tem outro assunto. Para não esquecer, irmãos, é o Dia das Mães. Quem, irmãos, criou este assunto foi uma americana, mas ela fez isso para homenagear as mães, dando flores brancas, irmãos, nos Estados Unidos. Ela comprava as flores e dava para as mães. Mas com o decorrer do tempo, irmãos, foi se alastrando e alguém começou a entender que dali poderia tirar proveito, negócio de venda. Podia-se ganhar dinheiro com aquilo ali, com esse Dia das Mães. E quando começaram, irmãos, a fazer isto, ela se entristeceu por causa disso. Porque um projeto que ela criou começaram a se tornar um projeto a fim de se ganhar dinheiro. E ela, irmão, se entristeceu por causa disso. Porque o seu projeto não era para fins lucrativos. Nós voltamos, irmãos, lá atrás, o nascimento de Jesus. Procuraram, irmãos, buscar um projeto para fins lucrativos com o nascimento de Jesus. Depois, irmãos, do nascimento de Jesus, se comemora no dia 25 de dezembro, que é uma data falsa, não é verdadeira, porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, Jesus não nasceu no mês de dezembro. Também o ano Jesus não nasceu na nossa era, nesta era. Jesus nasceu ainda na era antiga, talvez tenha sido no ano 6 ou 4 da era antiga, mas se comemora como o nascimento da nossa era. Então, irmãos, se cria, irmãos, um projeto para lucros financeiros, um projeto lucrativo, um projeto para se ganhar dinheiro. E muitas pessoas têm se enricado, ficado ricos com esse projeto. O projeto, irmão, não nasceu assim. Realmente não nasceu assim. O projeto era apenas para comemorar sem fins lucrativos, irmãos. Esse projeto, irmão, nasceu em um monastério na antiguidade. Um padre fez isso, irmão, não para fins lucrativos. Não para fins lucrativos. Para ajudar as pessoas pobres. Foi um projeto para ajudar as pessoas pobres. E no decorrer do tempo,
acharam que esse projeto poderia ser lucrativo como é lucrativo. E começaram, irmãos, a vender, irmãos. Depois, irmãos, vem o projeto do fim de anos, irmãos, que também não era nada de festividades. Não tinha festividades, irmãos, lucrativas. Era apenas um projeto. Mas as pessoas começaram a olhar e ver que dali poderia se ganhar dinheiro. Se tornou um projeto lucrativo, um projeto financeiro. Nós também, irmãos, depois do fim do ano, vem a Páscoa, irmãos. Vem a Páscoa, que não foi também um projeto financeiro. Foi somente para comemorar a Páscoa. Como se fala, a última Páscoa. A última Páscoa. Naquela noite em que Jesus reuniu os seus apóstolos e irmãos, eles comeram e beberam a última Páscoa. Foi, irmãos, como se diz, um jantar. Um jantar. Fizeram ali, irmãos, uma ceia, porque antigamente, irmãos, a janta à noite, como se fala, a janta, era chamada de ceia, irmãos, porque Jesus ceiou naquela noite com seus apóstolos. E daí, irmãos, começou também o fim lucrativo. Se ganha muito dinheiro com a Páscoa. Se ganha muito dinheiro com a Páscoa. Se ganha dinheiro com frutas, com iguarias, peixes. Tudo isso, irmão, foi criado. Depois também, irmãos, veio também a morte de Jesus, chamada Sexta-feira Santa, a Quaresma. Tudo isso, irmãos, veio para fins financeiros. Porque se diz, irmãos, que os pescadores estavam tendo prejuízo com os peixes e então inventaram a Páscoa e dizer pela Igreja Católica que comer carne no dia, na sexta-feira, na Semana Santa, como se fala, era pecado. Não podia comer carne. Então, passaram a comer peixe, porque para ter lucro, para vender os peixes. E começaram isso. E houve lendas, irmãos, que as pessoas, quando iam comer carne, a carne se tornava em sangue, cortava a carne, só saía sangue, só saía sangue. Não se podia comer carne. Inventaram tudo isso, irmãos, para fins lucrativos de vender peixes. E o peixe mais caro que tinha se comia bacalhau. Eu me lembro, irmão, desse tempo. Eu me lembro desse tempo. E que esse peixe dava muito lucro. Eu me lembro, irmão, naquele tempo que o peixe chamado bacalhau vinha da Noruega, vinha também de Portugal e vinha em barricas. Era curado, irmãos. Este peixe era cozido, já vinha pronto. Já vinha pronto. A gente comia, ele tirava da barrica e comia ele. Ele tinha um cheiro, irmãos, um cheiro muito gostoso. Ele já vinha, irmãos, temperado naquelas barricas. E, irmãos, tudo foi feito para fins lucrativos. Nascimento de Jesus se tornou, irmãos, um programa, um projeto para fins lucrativos. O fim do ano também, irmãos, para fins lucrativos. E aí, irmãos,
Se bebe, se come, se bebe uísque, se bebe cachaça, bebidas alcoólicas, cervejas, se bebe outros tipos de bebidas. E irmãos, uma festa se tornou uma comemoração mundana. Mundana. E interessante, irmãos, é que os evangélicos entraram também, irmãos, neste âmbito festivo para comemorar juntamente com o mundo. Nós, os evangélicos, entramos também nesse âmbito que não é da igreja. Jesus, irmãos, não nos deu conselho para fazer estas coisas. Porque Jesus não amei o mundo, nem o que no mundo há. Estas coisas são do mundo, irmão. Estas coisas são do mundo. E por que é que nós participamos das coisas do mundo, irmãos? Se Jesus nos ordenou para que nós não fizéssemos essas coisas, e por que é que nós fazemos? Porque somos rebeldes, irmãos. Somos rebeldes. Nós não damos nenhum valor às palavras, aos ensinamentos de Jesus. Será que é porque Jesus é misericordioso? Será que é porque vem da palavra Deus é amor? Deus perdoa? Deus é misericordioso? Deus nos leva para o céu? Nós estamos pecando, irmão. Então, irmãos, nós vamos entrar aqui, irmãos, na palavra, no capítulo 12 do livro aos Romanos. Este livro, irmãos, foi escrito aos Romanos. Por isso que está escrito aos Romanos. Esse livro foi escrito quando Paulo estava em Roma. Foi escrito este livro. Então, aqui no capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo aqui escrevendo aos Romanos, e veio e chegou até nós. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É o que Paulo está falando, irmão, nos aconselhando. Paulo está nos aconselhando. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que experimentemos, irmão, qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é que sejamos santos, porque está escrito, sede santos, porque Ele é santo. Sede santos, porque Ele é santo. Irmão, nós somos santos, nós somos justos, mas nós temos que sermos purificados, nós temos que nos purificar a nós mesmos. Mas nós, irmãos, entramos por um caminho muito difícil, rejeitando, irmãos, os ensinamentos de Jesus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Estas festividades, irmãos, é do mundo, não é para nós. Mas nós entramos, nós comemos, bebemos,
Nós gastamos dinheiro, enchemos as nossas mesas, e quando tem muitas mesas que não tem nada, irmãos, e nós enchemos o nosso estômago, gastamos o que não temos, como nesse auxílio que o governo deu, muitas pessoas se aproveitou disto para fazer festas, para fazer banquetes. Muitos crentes se aproveitaram disso. Será que agrada a Deus isso? Muitos crentes, irmão, que não precisavam disto, pegaram este dinheiro. Deus não se agrada disso, irmão. Quando nós falamos Deus, estamos falando Jesus. Porque ele disse, eu e o Pai somos um. Quando Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse, por que, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então, irmãos, nós deveríamos buscar ao Senhor como era nos tempos antigos. Nós deveríamos ver, irmãos, buscar, rever nos primeiros dias da fundação, quando foi fundado este ministério da Assembleia de Deus, pelos dois missionários, Gunavin e Daniel Berger. Devemos recordar daqueles irmãos que escreveram esses hinos da harpa, irmãos. Aqueles irmãos que, cheio do Espírito, cheio da graça, escreveram estes livros. Escreveram estes cânticos, irmãos. Mas nós esquecemos de tudo isto. Nós buscamos coisas novas. Nós deixamos de lado a verdadeira e gloriosa vontade de Deus em nossas vidas. Nós abandonamos tudo isso e vivemos uma vida mundana. Eu não estou falando, irmãos, vocês, eu estou falando nós. Porque eu tenho também que estar junto, eu tenho que me encaixar. Embora eu tenha que procurar me resignar, irmãos, voltar para Jesus, como era antes, eu estou também fazendo isto. Por quê, irmãos? Porque há um homem na Bíblia que fez isso, que falou isso. O profeta Daniel. O profeta Daniel. Em que, irmãos, o anjo disse para ele, eis que tu és muito amado. Então, irmãos, Daniel foi muito amado por Deus, porque ele se chegou a Deus de corpo e alma. De corpo e alma, e se entregou totalmente ao Senhor. Por isso, irmãos, não há um homem na Bíblia como Daniel. Não há um homem na Bíblia como Daniel. Daniel se entregou totalmente ao Senhor. Por que nós não fazemos como Daniel? E por que nós não fazemos como os discípulos fizeram? Aqueles homens se entregaram totalmente a Deus. Daniel Berg, Gunavin se entregaram totalmente a Jesus pela obra, irmão. E deixaram um grande exemplo para nós, os grandes homens. Paulo Leva Macalão e tantos outros irmãos. Deixaram, irmãos, um exemplo para nós, mas nós desprezamos tudo isto. E nós sentamos na mesa, por isso que aqui, irmãos, no capítulo 1 de Salmos, nós vamos ler aqui, irmãos.
Salmos capítulo 1. Nós vamos ler algo aqui muito importante. Uma vez um irmão disse: irmão, eu queria ver o irmão um dia pregar a respeito de Salmo 1. O que é que diz aqui, irmãos, no primeiro livro de Salmo? Está escrito assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui o verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja só, irmão. E o salmista diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É o que nós devemos fazer, irmãos. Este salmo não é pregado nas igrejas, irmãos. Não é falado. Os dirigentes não trazem, irmãos, esta palavra, porque esta palavra, para muitos, é pesada. Nós tínhamos um hino no coral e uma irmã, uma certa vez, disse para mim: irmão Joides, nós não podemos mais cantar este hino, porque as nossas vidas não condiz com esse hino. Este hino, irmão, chamava